Ele não é um líder, é um sintoma. Ironia e lições na vitória de Javier El Loco Milei. Tá? Olha, todo esse raciocínio aqui, que a gente vai entrar, começa com, na minha opinião, o sincericídio desse cara aqui, ó, o Domingo Cavaggio, tá? Ele falou o seguinte: ele não é um líder, é um sintoma da sociedade argentina. Declarou o ex-ministro da Economia, o Domingo Cavaggio, que vocês estão vendo, esse alucinado aí. Ele, na verdade, ele deu esse depoimento aonde? Numa biografia. Olha só, o Milei já tem até um livro, já tem uma biografia que já foram feitas dele, né? Uma análise aqui do Juan Luis González, né, autor de uma biografia crítica, né, do Javier El Loco Milei, né? Segundo ele, né, o Domingo Cavaggio, ele é um grande comunicador que serviu como canalizador para todos aqueles insatisfeitos com a democracia. Portanto, ele não é um líder, é um sintoma da sociedade argentina. Tá? Há uma ironia nisso pelo seguinte: o Cavaggio, a gente sabe, o que ele fez? Ele, quando foi, nos anos 90, foi ministro da Economia do peronista Carlos Menem, aquele que não queria entregar a sua Ferrari, né, tal, ele é orgulhoso da sua Ferrari, olha, a Receita vai confiscar a sua Ferrari. Não, mas eu quero andar com a minha Ferrari. Era ridículo assim o Carlos Menem. Ele criou aquela lei da conversibilidade. Algo muito parecido, se não me engano, aqui o Plano Real, né? Um real, $1. Então, aquela coisa da conversibilidade, a dolarização, que é um fenômeno, praticamente tem dois mundos na Argentina, aqueles que vivem de dólar e aqueles que vivem de peso. Esses que vivem de dólar são aqueles que prestam serviço atualmente, né, com essa possibilidade de trabalho remoto, de trabalhar para o exterior e recebem dólar. Tá? Razão pela qual ainda a economia argentina gira, ainda as coisas funcionam e as coisas acontecem lá. Mas o povão, os uberizados, precarizados, vivem de peso, principalmente os jovens, tá? Esses votaram no Milei, né? Revoltados com essa situação. É interessante que essa política de conversibilidade favoreceu quem? Um bilionário de origem armênia, tá? Que está aqui ele, tá? Que está por trás, é a eminência parda que está por trás aqui do Milei. O Eduardo Kernekian, tá? De origem Eduardo Eurnekian, exatamente. Toda a fortuna dele acabou sendo consolidada com essa lei de conversibilidade, tá? Que o Cavaggio sacou da cartola, tá? Quer dizer, a política de conversibilidade é uma forma de dolarização disfarçada, né? Ou envergonhada que ele estava tentando fazer, tá? Isso só aumentou a crise, porque, claro, estancou, claro que a Argentina não tem a quantidade de dólar suficiente, nunca teve, para manter essa conversibilidade. E o que aconteceu? Acumulou dívidas, que vai explodir no início desse século. Tá? E aí volta com o governo do presidente de la Rúa, o Cavaggio, e cria o Corralito, sequestrando a liquidez às pessoas que, revoltadas, fazem, com a convulsão social, faz o presidente de la Rúa convocar uma situação de estado de sítio, e depois ele acaba renunciando. Quer dizer, toda essa crise que está agora veio, essa proposta do Domingo Cavaggio, lembram também da maxi-desvalorização do real aqui no Brasil, aquela paridade entre real e dólar vai explodir em 1998, com a maxi-desvalorização, e termina o segundo governo do FHC com o Brasil de joelhos diante do FMI. Tá? O mesmo fenômeno aconteceu com a Argentina. Tá? Então, tudo isso agora, inflação a 142% ao ano, é claro que aí o Sérgio Massa está levando a culpa,
mas muito se deve ao Domingo Cavaggio, tá? Que nos anos 90, com essa farra que esse Eduardo Ernequian se valeu. Em 1994, por exemplo, ele vendeu uma participação de 51% da Cablevision SA, que era a segunda maior operadora a cabo na Argentina, para a Telecommunications, né, por 350 milhões de dólares. Em 97, ele arrecadou, esse bilionário argentino, 320 milhões de dólares vendendo a maioria das ações restantes para a gigante de investimentos local, a Citicorp Holding SA, no qual trabalhava quem? O Eduardo Milei, como economista-chefe do grupo de mídia, esse grupo de mídia desse bilionário, a Corporación América, tá? Corporación América, é isso mesmo. A Corporación América, que além de conglomerado de mídia, né, também concessionária de diversos aeroportos, tanto na Argentina quanto no exterior. Está aqui. E trabalhava o Milei lá. Tá? Ele começou a ter notoriedade, o Milei, quando ele começou a aparecer em programas de TV do grupo, principalmente programas locais, né? Como comentarista de TV, nas TVs locais desse grupo, e ele começou a vociferar e falar de forma desconexa, né? O que ele chamava de teorias econômicas libertárias. Tá? E ele começou a ser, aos poucos, desde 2016, repito, nesses programas de TVs locais desse grupo, a criar um tipo de imagem, um tipo de personagem, uma espécie de avatar roqueiro messiânico, a gente pode até falar dessa maneira, tá? Mas aos poucos ele começou a chamar atenção. Esse tipo de personagem que aparecia nas TVs locais começou a chamar atenção e ele começou a aparecer nas redes nacionais, principalmente em programas de infotenimentos matinais e vespertinos, tá? Aí é que ele cimentou a sua imagem, vamos dizer assim, exótica, tá? Lê de sino através das cartas de tarô, onde ele falou que ele era professor de sexo tântrico, que ele se comunicava com o espírito de um cachorro morto, sendo que esse cachorro, quando era vivo, já era uma reencarnação de um antigo gladiador que morreu no Coliseu Romano, falando uma série de coisas, né? Virou um personagem assim, exótico, bizarro, onde misturava preceitos assim desconexos do que ele chamava de libertarismo, anarcocapitalismo, com coisas malucas, doidas como essa. Tá? E é interessante, por trás dele estava o Eduardo Ernakian, repito, Milei, formado em economia, supostamente professor de economia, chegou a trabalhar como economista-chefe por muito tempo, por 10 anos, nas empresas aqui do grupo da Corporación América. Tá? E aí ele vai chegando, aquela construção lenta do personagem, como foi o Bolsonaro aqui no Brasil. Desde 2016, quando ele se colocou na Academia das Agulhas Negras como candidato à presidência, e todos os formandos naquele momento começaram a gritar mito para ele, a partir daquele momento, gradativamente foi construído a sua personagem. A sua personagem a partir, de novo, programas de infotenimento, programas de humor, entretenimento, que a gente sabe bem por onde, né, como foi. Tá? Então, é a primeira ironia. Tá? É interessante que o Domingo Cavaggio falar que ele não é um líder, é um sintoma, esse conceito de sintoma social, porque, claro, é um sintoma social de uma situação que ele provocou, ali dos anos 90, que vai produzir a crise agora crônica, econômica, agora do século XXI. Que é claro que vai surgir essa figura, vai emergir essa figura. É um sintoma social, ele tem toda a razão, mas é um sincericídio, é uma afirmação irônica. A segunda parte da ironia dessa afirmação é ele dizer que ele não é um líder. Isso foi 2014, a Lenise Leite está com já. 2016 não, foi 2014.
lá na Academia das Agulhas Negras, quando ele se lançou como candidato à presidência, né, diante dos formandos ali naquele momento, e todo mundo gritando mito. Tem imagens, né, tem vídeo no YouTube, você acha todos gritando mito, mito. A segunda parte da ironia é essa coisa. Por que ele não é um líder? Por que ele não é um líder? Pela seguinte razão: jamais uma agenda liberal puro sangue ganhou a eleição. A gente sabe muito bem disso. Nenhuma liderança, seja empresarial, política, ligada diretamente a lideranças patronais, conseguiu ganhar eleições majoritárias ao poder executivo. É impossível, porque o discurso neoliberal, assim, puro sangue, sem filtro, o que é? Destruir, acabar, vender, privatizar. Imagina, é isso que eles oferecem de um futuro, de um projeto, de uma vida melhor. Tá? O que eles oferecem? Como é que vai melhorar a vida? Cortando da sua própria carne. É isso que eles querem, o saco de maldades neoliberal é isso. Você vai ter que cortar da sua própria carne para que você, quem sabe, tenha um futuro melhor. Isso não ganha eleição. Portanto, eles dependem de sintomas sociais e não lideranças. Tá? O caso brasileiro, eu acho assim flagrante, né? Esse tipo de coisa. Vê, por exemplo, as tentativas frustradas do Carlos Lacerda, da UDN, Sandra Cavalcante, deputada, né? Sandra Cavalcante, todo esse pessoal raivoso da antiga UDN, União Democrática Nacional. Carlos Lacerda era inimigo mortal de Getúlio Vargas e depois de Juscelino Kubitschek. Tá? É aquele discurso pesado, doutrinário, do anticomunismo, o capitalismo, as virtudes do liberalismo econômico, da liberdade econômica. Era um discurso que não atraía as massas. Tá? Jamais atraiu as massas. A última tentativa desse pessoal da UDN, claro, associado aos militares e o conglomerado de interesses multinacionais, entre eles do próprio governo norte-americano, a última tentativa foi o Jânio Quadros, que era um maluco. Acho que é um dos primeiros exemplos de canastrice na política, porque ele emulava o Jacques Tati, os trejeitos que ele tinha, jeito de andar. Parecia o Jacques Tati, parecia que tinha saído da tela do cinema. Tá? Professor de língua portuguesa do Dante Alighieri, cuja base eleitoral dele era aqui na zona norte de São Paulo. Era um maluco, doido, alcoólatra, doido de pedra, o Jânio Quadros. Tá? Foi a última tentativa. Ele ganhou a eleição por larga vantagem, até então foi o presidente com o maior número de votos, em 1961, só que aí que está, ele deu banana para toda essa gente, o DN, Interesse Multinacional e Associados, as Forças Armadas, eu vou governar eu mesmo sozinho aqui e tal, traiu aqueles que financiaram a sua campanha, foi a última tentativa, até vir o golpe militar. Discurso neoliberal, ou discurso liberal clássico, não ganha voto. Não ganha. Isso é histórico. É necessário você disfarçar de alguma maneira. Ou seja, esse tipo de gente. Tudo começou com o Collor de Mello, o caçador de Marajás, por exemplo. Esse personagem que foi criado, tá? Eu tenho aquilo roxo, e aquelas declarações para esconder a sua agenda neoliberal, que não ganha voto. Também o Bolsonaro se recusava a falar de economia. A entregava para quem? Para o Posto Ipiranga, que também se escondia. Ele falava o menos possível, o Paulo Guedes. O Posto Ipiranga. É lá com o Posto Ipiranga. Eu não falo disso. E o Gabriel Milei, o Javier Milei, a gente já vai falar sobre ele, porque é impossível, num país cronicamente inviável pela hiperinflação, não discutir economia. O paradoxo do Milei é como é que pode um candidato de extrema-direita que foge da economia, assim, tipo o Drácula fugindo da cruz, da réstia de alho,
porque a extrema-direita só quer discutir valores, assim como também o Milei, a questão do aborto, a sua vice-presidente é antifeminista e tudo mais, mas ele forçosamente tem que falar de economia, porque economia é a ordem do dia na Argentina. Mas vê aqui, avançando um pouco mais, já vamos falar voltar ao Milei. Vê o caso e do Fernando Henrique Cardoso. Todo o projeto que tinha das privatizações, a agenda neoliberal, o consenso de Washington por trás. Claro, teve que detonar o Itamar Franco. Detonaram o Itamar Franco com esse escândalo dessa modelo. Até esqueci o nome dela, vou ver se alguém vai lembrar no chat. O primeiro presidente da República a ir para o Sambódromo no Rio de Janeiro, aí vai botar essa modelo do lado do Itamar Franco. O Itamar Franco ele não estava aceitando, ele era uma resistência ao projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ele tinha sido vice do Collor, o Collor sofreu impeachment, ele assumiu a presidência. Tá? Simplesmente acabaram com ele com esse episódio, botaram essa modelo. Alguém deve lembrar aqui, Lilian, não sei o que, deve ser o nome, no chat deve lembrar dessa modelo. Ela sem calcinha, fotógrafos pegaram de baixo para cima, ela com as genitálias de fora. Então tá aí a capa da Veja, o X da questão, simplesmente desmoralizar o Itamar Franco. Tá? A Lilian era o prenome dela, Lilian não sei o quê, não lembro dela, né? Que também foi esquecida na história. A Lilian Ramos, obrigado, Léo. A Lilian Ramos, exatamente. Foi colocada lá, foi plantada. Ela sem calcinha, com as genitais para fora, ou aparecendo debaixo da calça. Desmoralizaram Itamar Franco. E aí, avenida aberta para o Fernando Henrique Cardoso. É dessa maneira que a agenda neoliberal consegue chegar ao poder. Só que o paradoxo é o Milei. Como o Milei vai poder falar de economia? Extrema-direita não quer discutir economia. A alternativa dele foi brilhante. Na minha opinião, foi brilhante a saída dele.